Fala galera do canal, aqui é Michelle Abreu e hoje eu tô com a Mel. Vamos, Michelle! Bora, Michelle! Isso! Abaixa o quadril! Abaixa o quadril! Abaixa! Isso! Estabiliza! Vai pra cima, Michelle! Levanta a cabeça, Michelle! Isso! Mão na calça! Conhece ela assim na internet e no mundo do jiu-jitsu. Mel, aqui no canal a gente começa com vocês se apresentando, né? E conta um pouquinho aqui pra galera quem é a Oliveira Mel do jiu-jitsu. Sou a Mel, faixa roxa, da GB Neves, aluna de Zé Galinha, José Carlos. O que eu posso falar um pouco? Dentro do jiu-jitsu, eu acho que a maioria me conhece pela questão da competição, né? Desde que eu comecei a competir, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 3, 4 meses de faixa branca e não parei mais, né? Tô aí até hoje, gosto muito, reclamo, mas tô lá, né? Aquele famoso não vou, mentira, tô lá já tô inscrita. E é isso. Onde fica a GB Neves? Em São Gonçalo, do outro lado da E quem é a Mel fora do tatame? Bom, a Mel fora do tatame é a mãe, né? Mãe da Giovana, de 9 anos. Mãe de Pet, né? Da Maia, de 2 aninhos. Cachorra? Cachorrinha. Ai, uma amor. Adoro, vai apertar. Enfim, sou esposa também, né? Sou casada. 3 anos de casada oficialmente, mas a gente já tá junto há 7 anos. Que legal. Bastante tempo. Estudante de fisioterapia, no momento tranquei a faculdade, né, devido a algumas coisas que aconteceram aí esse ano, mas se Deus quiser, com tudo se organizando, eu pretendo voltar para me formar. Já tá no final? Falta 1 ano e meio, faltam pouquíssimas matérias e estágio. É o processo mesmo, que a gente vai indo aos trancos e barrancos desse finalzinho. Ai, não fala não. Mas na verdade, assim, eu quero terminar mais pela questão do diploma. Sim. Cheguei até ali, né? Mas eu não pretendo trabalhar, não pretendo. Essa é uma coisa, daqui a pouco a gente tá em outra, assim. Mas na verdade foi a pandemia que me fez virar marqueteira aí. Mas você falou um ponto muito interessante, porque eu amava fisioterapia, e aí a pandemia veio e mudou tudo, assim, na minha vida, assim, em relação a tudo. Eu vi a fisioterapia de uma forma totalmente diferente e vi que realmente não era aquilo que eu queria pra mim, né, assim, exercer mesmo, trabalhando e tudo mais com aquilo, né, e é até um ponto que às vezes eu penso, porque eu tenho sonhos e as pessoas às vezes falam que não vai acontecer e tudo mais, e eu tinha muito medo de contar isso pra minha família e de repente ter uma resposta negativa do tipo, você tá maluca, você vai, sei lá, deixar uma faculdade pra lá pra tentar, tipo, jiu-jitsu. E quando eu um belo dia falei assim e todo mundo comprou ideia e eu falei, caramba, eu esperava uma coisa e foi outra, né? Muito bom, né? Meu Deus, ninguém vai me matar, caramba, isso é bom. Muito legal. Foi bem bacana. Mas você pretende viver do jiu-jitsu? Sim, mesmo as pessoas falando que é impossível. Mentira, não é nada impossível. Eu escuto isso quase que diariamente, né? Assim, as pessoas comentam muito e eu falo, tudo bem. Cada um pensa de uma forma e eu passei a acreditar que pode ser diferente sim, que eu posso sim, porque muita coisa já mudou, né? Desde que eu comecei a treinar e muitos pensavam que eu nem ia estar aqui hoje, então que eu não ia passar de 6 meses, nossa, de aula. Nossa, você vai sair, essa menina aí não vai nem sair da branca, não vai nem chegar no 2º grau. Mentira. Então eu... Mas você começou o jiu-jitsu de fato na GB? Na GB, na Grace Barra, e não pretendo sair. E quantos anos já? 3 anos e... vai fazer 3 anos e 5 meses. 3 anos e 4 meses. Então você tem o quê? 1 ano de roxa, né? Fez 1 ano agora. Na verdade, essa semana, 1 aninho de roxa. Legal. E como é essa vida de você treinar, competir, tá em tudo? O seu dia a dia, né, no caso?
como você administra sendo mãe, esposa? Então, eu tenho, assim, foi o que eu falei, né? Essa questão todo mundo me pergunta, né? Essa semana a gente recebeu uma menina lá na academia que entrou para aula experimental e aí ela perguntou, eu tenho vontade de competir. Eu falei, esse ano eu competi 20 vezes, né? E viajando, teve algumas viagens. E ela, como é que você deu conta? Eu falei, cara, então, eu tenho, quando eu falei abertamente que o jiu-jitsu, que eu tinha visto que o jiu-jitsu era pra mim, que eu queria isso de verdade, eu já recebi apoio da minha mãe, eu recebi apoio do meu esposo, mas eu passei a receber muito mais, sabe, assim, sem eles realmente não tem como. Hoje eu não tenho mais minha mãe, né, eu falo sem eles, assim, mas é mais em relação à minha mãe não tá mais aqui fisicamente, mas é mais o mental, né? Que por mais que ela não esteja mais no mental, é como se ela tivesse, não, você vai conseguir. Então, assim, é muito apoio mesmo. Por exemplo, de manhã, normalmente eu tô com a minha filha, a minha mãe me apoiava bastante, ficava com ela, eu ia treinar, voltava, pegava, escola, e aí deixava pra escola, já ia pra preparação física, e à noite volta pra treinar, a minha filha treina também, então ela vai pro treino Kids, eu espero, e aí ela sai, aí eu vou pro meu treino, ela fica brincando com as crianças, então assim, finais de semana, na verdade também o pai dela, biológico, somos separados, né? O meu esposo, ela chama de pai também, mas não é pai biológico, então ela tem finais de semana que fica com o pai dela. Então, são finais de semana que também me ajuda a me organizar para que eu possa ter mais ou menos assim, nesse final de semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí as competições calham aí. Também tenho amigas, né? Teve uma competição que ela foi comigo e as minhas amigas ficaram do lado de fora, na arquibancada com ela, enquanto eu competia. E minha filha também se anima, gosta e é correria, não é fácil não. Porque... Mas o jiu-jitsu tem uma rede de apoio, né? Sim, a gente se apoia bastante, assim. Até quem tá de fora. Até quem tá de fora. Por exemplo, eu tá aqui hoje, né, falei que eu ia trazer aqui a minha filha comigo, mas uma amiga minha, que é como se fosse uma irmã mesmo, que a vida me deu, tem uma filha que a gente... São dias de diferença, né? Até nisso a gravidez foi perto uma da outra. E ela falou, não, deixa ela aqui comigo. Eu falei, posso deixar ela? Não, pode deixar. E eu deixei elas lá brincando, né? Falei, aí já me ajuda, né? Que eu já vim aqui, já vou treinar. Então, assim, eu costumo dizer que eu não tenho muito o que reclamar mesmo, assim. Eu tenho bastante gente que me apoia e que me ajuda, né? Legal. Conta um pouquinho pra mim. Eu tô conhecendo a Mel agora também, tá, gente? Quando você viu que o jiu-jitsu era a mudança da sua vida, assim, que você, eu preciso do jiu-jitsu, eu preciso estar com aquilo ali na minha vida, o que isso mudou fora do tatame, na vida pessoal da Mel? Tá. Quando como eu expliquei, né, assim que eu entrei pro jiu-jitsu, eu entrei para emagrecer, eu não tinha visão nenhuma, assim, de continuar. Eu pensei assim, eu vou entrar, vou emagrecer o que eu quero ali e vou sair. Só que foi um pouco diferente, né? Sofreu o golpe. Eu sofri o golpe, me deixaram fazer um armlock, eu achei aquilo maravilhoso. Falei, sou mais eu fazendo, vou quebrar o braço no mundo. Brincadeira. Aí eu gostei, acabei indo competir. Só que aquilo pra mim era muito aquela questão assim, caralho, foi legal, foi divertido. Eu não tinha, assim, pensamento de, não, isso aqui pode me dar, sei lá, uma visibilidade, jiu-jitsu. Lá na frente eu não pensava nada disso. Então eu continuava com a faculdade, aquela coisa toda, né? E era uma diversão, só que foi quando eu perdi uma vez, né? A primeira vez perdi, a segunda vez eu já perdi. Aí eu falei, não vou fazer mais isso aqui não sei se eu quero mais não. Aí meu esposo falou assim, cara, calma aí, você veio 2 vezes, já quer, tipo, não quer vir mais. Eu falei, sabe, eu acho que mais uma vez. Inclusive, meu irmão meio que, tipo, já é a segunda vez. Eu falei, gente, aquilo começou a me consumir de uma forma assim, gente, será que é isso mesmo que eu quero e tal? E aí, quando eu fui pro terceiro, perdi de novo. Anota aí, gente, já tá anotando as vezes que eu perdi, tá? Só pra... Então, aí eu perdi de novo. Foi quando eu falei, gente, eu acho que isso aqui não é tal. Aí foi perto de pegar azul, já tava com 1 ano e pouco, né? De branca, recebi azul e meu professor falou assim, não,
a sua hora vai chegar. Meu professor, ele bate muito nessa tecla, né? Sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. Aí eu ficava meio assim. Foi quando eu fui pra primeira de azul, perdi de novo. Tá anotando, né? Perdi de novo. E todo mundo já falava assim, cansa não? E eu falava assim, não. Fui pra outra, ganhei. Aí ganhei aquela... Mas primeiro? Primeiro lugar. Aí ganhei uma luta, que foi até foi na SAF, né, Gold Score, eu ganhei, você ganhou, eu falei, ganhei, fiquei assim, né, eu não tinha nem entendido que eu tinha ganhado. E aí eu falei, caramba, eu acho que essa hora pode chegar, acho que pode ser agora, fiquei pensando. E sabe, a pergunta que você fez é bem interessante, porque eu ganhei essa vez e na semana seguinte eu já tinha uma competição. Pra você ver, né? Eu já queria emendar uma coisa na outra. E aí eu ganhei de novo. E eu falei assim, caramba, vai ser agora. Peguei a mãe. Peguei o negócio. E aí a minha filha adoeceu. Eu quase perdi minha filha, né? Ela ficou internada na UTI durante 20 dias. Mas você competiu? Não. Então, ganhei essas duas e aí foi quando ela adoeceu e eu fiquei na UTI direto. 20 dias. Sem treinar, sem nada. Eu morava dentro do hospital, né? Acompanhante, era eu e eu mesmo, e minha mãe que ia lá, ficava um tempinho e saía. E aí dentro do tempo assim pra você ir tomar um banho. Nossa, isso, exato. Então, ali dentro eu via o quanto a questão do jiu-jitsu me ajudava, sabe? Na questão da alimentação, na questão das regras, assim, para o nosso dia a dia mesmo. E eu sentia aquela falta, né? Ajuda para minha filha também, né? Pela questão da disciplina, a questão da saúde, da questão de... hoje em dia as crianças, né, querem ficar no celular o tempo todo. E a gente ali, o tempo inteiro dentro do hospital, a gente falava muito, quando eu sair a gente vai competir, quando eu sair a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu via deixa eu te interromper um pouquinho. Ela ficou internada por quê? Se você quiser contar. Não, tudo bem. Ela teve uma pneumonia que evoluiu muito rápido, assim. As pessoas acharam que era Covid, depois achou que era influenza, né? Porque o índice de morte em crianças da idade dela era bem alto, mas não era. A gente procurou depois até saber de onde vinha, se era bacteriano e tudo mais, mas a gente, assim, foi uma coisa meio inexplicável, assim. E quando eu saí de lá, que eu vi, que eu falei, caramba, como eu acho que o jiu-jitsu estava me deixando mais forte, sabe? Mais confiante. E aí você pensa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muito. A questão da paciência, a questão da sabedoria, a questão da lealdade, da cumplicidade. Porque muita gente olha o jiu-jitsu como individual. Eu não acho que seja individual, eu acho que é um dos esportes mais coletivos que tem, sabe? Que você tá ali, você precisa dos seus professores, você precisa dos seus amigos de treino, juiz. Nesses 20 tudo. dias você sentiu tudo isso do pessoal do treino? Caramba, me apoiaram muito. Eu lembro que a gente estava lá dentro, a gente já tinha saído da UTI, a gente estava no quarto. E sempre tem a reunião dos aniversariantes, aquela coisa toda. E aí o professor ligou, fez uma chamada de vídeo. E aí todo mundo cantou, porque era perto do aniversário dela também. E, cara, aquilo me emocionou muito, porque é como se eles estivessem ali com a gente, né? Porque uma criança ficar dentro do hospital assim é bem complicado. Para adulto já é complicado, então me apoiaram muito. E todo mundo torcendo, sempre estava perguntando, perguntou o nome para colocar em oração. Então, assim, é uma grande família mesmo. Legal. E ela, como é que se sentiu com isso tudo? Com a internação em si, desespero, né? Total, porque foi uma coisa de problema respiratório. Giovana nunca teve esse tipo de problema respiratório. E o meio que o desespero de repente ser uma asma, até adquirido uma asma, uma bronquite, coisa que ela nunca teve. E vai poder voltar a treinar, porque ela já queria voltar, o médico pediu para esperar mais um pouquinho, né? E sente falta dos amiguinhos. A minha filha, ela não é uma criança assim, que ela é igual a mim, onde eu chego, sai falando, não, ela já é mais retraída, ela já tem aqueles amiguinhos fechados. Então, assim, o jiu-jitsu, querendo ou não,
era um localzinho que ela tinha ali, né? De afeto. E ela ficou, né, nessa de querer voltar, mas graças a Deus passou, foi uma fase. Internou de novo depois, mas assim, na sua pergunta, foi ali que eu vi um diferencial, assim, que eu comecei a enxergar o quanto que estava fazendo de diferença na minha vida como pessoa mesmo, de evolução. E na vida dela também. E na vida dela também, bastante. Que é aquele grande ditado, né, que eu sempre ouvia avós dizendo, ou pais, deu doce pro meu filho, adoça a minha boca. Com certeza. E aí, se faz bem pra sua filha, faz bem pra você. Sim, verdade. Depois disso tudo, assim, teve algum episódio na sua vida, não depois disso, né, porque isso é uma história e tanto, mas teve alguma coisa, assim, na sua vida que você diga assim, caramba, se não fosse o jiu-jitsu, eu acho que eu não tinha passado por isso, eu acho que eu não tinha... Minha mãe, com certeza. Depois que a minha filha saiu, eu comecei a competir, comecei a ganhar bastante coisas. Campeonato eu ia, me saía muito bem, e tava, né, no auge, aquela coisa toda. Todo mundo ia te assistir, não? Todo mundo dizia assim, tipo, caraca, agora ela tá ganhando tudo, eu quero assistir a Bel, eu quero... Não. Lá o pessoal é distante e tudo mais. Normalmente quem vai mesmo nos campeonatos é o pessoal que vai competir. Agora que não, tô falando assim da sua mãe, do seu esposo. Então, meu esposo, normalmente os campeonatos estava sendo no sábado e aí ele trabalha. Meu irmão chegou aí, né? Eu não tenho família aqui grande, né? Meu esposo, eu... Você não é daqui? Não sou daqui, sou de Manaus. Caramba! Mas eu vim pra cá com 3 anos, muito tempo. Então, assim, eu não tinha grandes pessoas pra verem, assim, minha mãe mesmo. Quando eu comecei a ganhar e tudo mais, a gente perdeu minha tia, né? Irmã dela? Minha tia, irmã da minha mãe, pro Covid, né? E aí começou aquela coisa de minha mãe ficar meio pra baixo, e aí a gente também, né, com tudo aquilo, mas eu continuava treinando e tudo mais. E aí, um mês depois, a gente descobriu, né, que minha mãe também estava com câncer, com tumor. E um dia antes, né, na verdade, ela ficou internada com os sintomas, começou a buscar, né, os médicos começaram a investigar, e aí na quinta-feira que ela fez um procedimento médico, falou, um tumor. Na sexta era o Master da CBJJ. Caramba. E eu cheguei lá assim, eu não sabia muito o que fazer, sabe? Mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Eu acho que eu fiz uma das minhas piores lutas. Porque era como se eu estivesse flutuando, assim, sabe? Eu não sabia muito lidar com aquela situação. Aí meu time me perguntou, mas por que você foi? Eu falo, cara, porque se eu não tivesse ido, talvez tivesse sido pior. E se eu tivesse ficado em casa? Porque no hospital não ia poder por causa de horário. E eu ia estar em casa aqui chorando, sofrendo. Então eu tava lá. Talvez seria uma coisa que a sua mãe não fizesse pra você. Exato. E aí a gente começou com a correria, né? Descobrimos o tumor, correria pra saber, correria pra internar, pra tentar operar. Tentou operar, não conseguiu. Já tava bem avançado? Já tava um pouco... Não tava bem avançado, mas já começou a espalhar um pouco. E aí a médica optou por não conseguir tirar, né? Não conseguiu tirar. E aí começou químio. E com isso a minha mãe, eu optava por minha mãe não ir me ver, porque uma pessoa com câncer, vírus, essas coisas todas, falava, não mãe, fica aí, entendeu? Porque você já está lotada, aquela coisa toda. Eu falei, não é viável minha mãe tá nesse tipo de ambiente. Mas assim, eu chegava lá, ela tava sempre mandando mensagem, como é que foi? Eu quero vídeo. Aí eu mandava vídeo, ela assim, vai pro absoluto, eu tô indo, então tá bom. Então, assim, por mais que ela não estivesse lá, ela tava, né? Ela tava. Tava. E o jiu-jitsu, hoje que ela não tá mais aqui, eu vejo, eu já sabia naquela época que era o jiu-jitsu que me deixava em pé, mas hoje eu percebo ainda mais o quanto isso me fortaleceu e o quanto fortaleceu ela também. Porque eu sempre, eu e minha mãe, por mais que eu tenha meu irmão, né, eu e minha mãe sempre foi muito unida. Homem sai cedo de casa, aquela coisa toda.
E ela tava vendo que a filha dela, né, como algumas das vezes que ela falou comigo, ela falou assim, nossa, a minha filha não é mais um bebê, a minha filha, ela tá crescendo, a minha filha, ela tá indo competir com essas meninas, que ela acha todo mundo grande, nossa, filha muito grande, mãe, meu peso, não, mas ela é maior, ela sempre, né, é coisa de mãe, né, de exaltar, e ela, eu vejo que se não fosse o jiu-jitsu, eu acho que eu não sei, talvez, hoje mesmo, assim, tem dias que eu falo, não quero levantar, não quero fazer nada. E aí o jiu-jitsu e minha filha, né, também nesse conjunto aí me dão forças para ir treinar. Não estou dando os meus melhores treinos, mas tô aqui, tô aprendendo, tô olhando, tô conversando, tá distraindo a minha cabeça, enfim. Foi 1 ano e 3 meses, né, da descoberta até o falecimento dela. Ela faleceu na última semana de outubro, e uma semana antes eu estava competindo, não consegui o primeiro lugar, chorei muito na arquibancada. Tentei não chorar lá dentro, né, pra não... Eu choro toda, tá? Só pra deixar claro, quem me conhece aí, o pessoal que me segue sabe que eu choro. Aqui contou uma história que veio a emocionar, que veio a esse choro. É bom. A gente vê verdade nisso. Pode chorar, se Ela se emocionou aqui. Um pouquinho, mas dá uma segurada. Tive que me segurar aqui pra não abraçar ela, Mas e aí eu fui... A maioria, inclusive, de agosto, que quando foi a pior piora da minha mãe mesmo, que praticamente não voltou pra casa, né? Voltou dias e ficava, né, nessa foi de agosto pra cá, que foi meu aniversário, eu passei meu aniversário para internado. E eu tava competindo, eu fui pra Vitória, eu fui pra... Meu Deus. Eu fui pro Master, fui pro Grande Slam, foi meu primeiro Grande Slam. Entrei. Mas ali, posso não ter sido assim o melhor, mas assim, eu digo no melhor assim que eu vejo que eu poderia ter ido além. Mas eu ganhei muito estando ali, entendeu? Eu vejo como realmente assim, me ajudou a estar ali firme, e ela me via firme. E ela fala, então tá tudo bem. Porque eu acho que como mãe, né, eu sou mãe, eu acho que ela deveria pensar da mesma forma. A maior preocupação de a gente não estar aqui, né, quando a gente para e pensa, caramba, o que vai ser dos nossos filhos? Exatamente. E ela falava muito isso, nossa, mas eu tô... na semana que ela faleceu, eu tentei trazer ela pra casa, ela queria muito vir pra casa, eu trouxe, né, na esperança ainda de que de repente, sei lá, algo mudasse. E aí, antes de levar ela pro hospital, ela falou, não, filha, me leva que eu não tô conseguindo respirar. E eu fui falar com ela, e ela falou assim, eu tô orgulhosa de você, e eu tô vendo o quanto você evoluiu, você hoje é uma mulher, é mãe, e eu tenho certeza que você vai ser sucesso. Ai, meu Deus, a gente tá chorando já. E o engraçado, que eu peguei o Instagram dela, eu fiquei com o celular dela, né, um tempinho aí, e aí eu peguei o Instagram, gente, a minha mãe mandava mensagem pros artistas. Meu Deus! Ajude a realizar o sonho da minha filha de ser atleta. E, nossa, ela mandou pro Gil, mandou pro um monte de gente, e eu ficava assim, abraçou meu sonho. Tava ela lá mandando, ajuda minha filha, tadinha, ficou no vácuo. Mas o que vale é a intenção, né? Enfim. E hoje, assim, eu até conversei ontem com o meu professor, que ele falou, vamos treinar sério, você não tá treinando sério, tá, realmente. Mas é porque, de fato, assim, eu tô me recuperando ainda, né? Sim, tá muito recente, vai fazer 2 meses ainda dessa perda, mas com certeza, respondendo a sua pergunta, o jiu-jitsu ele me ajuda a me manter firme, a manter a minha família firme também, agir, porque ela era muito apegada à minha mãe, muito mesmo, era sempre urgente pra tudo. E transformou a minha vida, assim, e eu acho que foi no momento certo, porque muita gente fala, idade, né, a gente sofre um pouco de preconceito em relação à idade no jiu-jitsu ainda, infelizmente. Você tem quantos anos? Eu acho que a gente ainda não falou aqui. Não, eu tenho 31. Eu tenho 31, comecei a treinar com 28. A gente sabe que tem essa coisa de idade, mas na verdade eu acho que tudo é um momento mesmo certo, e
eu acho que o jiu-jitsu veio literalmente no momento certo pra minha vida. Era pra vir nesse momento. Principalmente pra te sustentar, Principalmente pra me sustentar. Então, eu não consigo nem mais enxergar de outra forma. Porque antes eu falava, nossa, eu queria ser mais nova, queria ter entrado mais nova. Não, olhando toda a minha vida pra trás como pessoa mesmo, como Shaula, tudo que eu vivi, minha gravidez, alguns relacionamentos, né, abusivos, enfim, tudo que eu passei pra estar aqui hoje, eu acho que as coisas aconteceram no momento certo, inclusive o jiu-jitsu. Aí não tem, assim, muito que... Eu acho que a gente pensa muitas vezes no que tem atrás e esquece de ver o agora aqui, o hoje. Ah, amanhã. Não, o hoje. Minha mãe sempre fala muito isso também. Da questão do hoje, que as pessoas pensam muito atrás. E a gente pode fazer do hoje maravilhoso, né? Exato. Então, com tudo que a gente tem, seja pouco ou seja muito. É uma coisa que esse canal tá me ensinando muito. Imagino, né? Essa troca com várias pessoas é muito... Existem mulheres que se inspiram em você através, tipo, sei lá, se já falaram alguma coisa nas redes sociais, se já te agradeceram por alguma coisa? Já. Por causa do jiu-jitsu? Por causa do jiu-jitsu. Eu tenho uma seguidora que eu fiquei muito feliz, né? Ela não é nem desse estado. Cara, agora eu não sei qual estado que ela é, não sei se é Fortaleza. Eu acho que é Fortaleza, depois eu vou procurar. Ela me mandou uma mensagem falando que tinha se inspirado em mim pra ir competir. Acho que foi em Fortaleza mesmo. E o primeiro campeonato dela foi na CBJJ. Já chegou chegando. Caramba, eu me inspirei em você. Quando eu tô cansada, eu venho aqui e olho seus treinos, suas coisas, que não sei o quê. E você me inspira muito. Cara, eu fiquei muito feliz, assim. É muito bom muito esse bom. reconhecimento. E eu recebo bastante mensagens, bastante meninas, muitas até faixa branca, o que eu gosto mais. Porque eu acho que o jiu-jitsu é um ciclo que tem que sempre se renovar. Sim. Tem que ter o novo, né? E o novo é uma faixa branca. Você não concorda? É verdade. Às vezes a pessoa, é faixa branca. Gente, sem faixa branca nada acontece. Não gira. A base, né, ali embaixo mesmo é uma faixa branca que vai entrando. Para as mulheres, o jiu-jitsu tem sido um diferencial. A gente tem visto isso muito aqui no canal. E você com a sua história tá mostrando isso pra gente. Acredito que realmente você seja fonte de inspiração. E através daqui a gente vai conhecer mais dessa fonte de inspiração, né? Aqui no canal eu sempre faço uma rapidinha com o pessoal. Eu já falei até na entrevista da Paloma que eu vou criar uma vinheta. Que toda vez que eu falar rapidinha do canal vai tocar a vinheta, eu vou fazer e a gente vai voltar. Mas eu ainda não pensei nessa vinheta, então por enquanto vai ficar com o meu... Entendeu? Muito bom. Eu vou ver se eu faço um negócio assim na tela também. Vamos ver. Que aqui as coisas são devagar. Eu vou te fazer uma pergunta. Não pode pensar. Não pode pensar. Não, é rapidinha. Tá. Eu falei, você... Bom. Foi, entendeu? Pra gente se descontrair aqui no negócio. Ai, que já vai começar o treino e a gente tem que correr. Tá. A pergunta de sempre, que todo mundo quer saber. Guardeira ou passadora? Ui, meu Deus. Não, passadora. Passando. Ah, tá. Corta, meu professor não pode ver isso não, que ele é guardeiro. Tô zoando. Mas você prefere passar? Passar. Agora os passadores estão ganhando aqui na votação. Antigamente, no início, todo mundo falava guarda. E eu ficava, boladona. O primeiro a falar passador foi o Matheus. 3 golpes. E aí você vai me dizer sem pensar. Tá, tem que falar rápido. Os 3? Não, eu vou falar os 3 e você vai escolher um entre esses 3. Tá? Armlock, triângulo ou omoplata? Armlock. Ô, gente, não sei condições que é isso, um armlock não se A única que respondeu diferente aqui foi a Paloma. Respondeu triângulo. Não admito esse tipo de coisa. Um armlock é um armlock. Ela disse que a primeira coisa que ela fez dentro do jiu-jitsu foi um armlock. E ela se sentiu poderosa. Mas foi comigo. O golpe é o armlock. Você vai lá, você fala, nossa, eu sei tudo, depois mentira. Golpe. Tá, o que você prefere? Tá brigando mesmo ali, um treino pau a pau com faixa roxa ou um treino educacional com faixa branca? Roxa.
Que engolida de saliva foi essa? Eu queria defender os faixas brancas, mas dessa vez eu não consegui mentir. Gente, desculpa, mas infelizmente é sem pensar faixa roxa. Faixa roxa. É. Tá, eu acho que eu não tenho mais perguntas. Eu vou elaborar mais isso rapidinho, eu vou pensar com carinho em mais coisas. É porque eu nunca penso, eu sempre faço assim no susto. É rapidinha pra mim e rapidinha pro convidado. Eu já tá engolindo. Roxa. Gente, essa foi a Mel. Eu espero que realmente vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dela. Acompanha nas redes sociais. Ela realmente tá dando a vida para ser atleta de jiu-jitsu. Então a gente tem que valorizar muito isso, tá? Primeiramente porque ela é mulher, né? E segundo porque é muito difícil de você viver como atleta nesse país. Principalmente jiu-jitsu, que nem olímpico é, né? Então, pensa bem. Mel, amei, de verdade. Conheci um pouquinho mais. Gostou da vibe? Gostei, bem legal, gente. É bem maneiro, soltinho, né? Bem soltinho, bem soltinho. É. Isso é soltinho. Isso é um treino soltinho. Isso aqui é soltinho. O resto é golpe. É golpe. Mas, ó, basta uma aula de jiu-jitsu pra você se apaixonar, tá bom? É verdade, gente. É verdade. Isso aí é clássico mesmo. Eu fiz a aula no outro dia, o kimono tava lá e inscrição feita. Olha, doideira, né? Mas é isso, tá? Muito obrigada. Amei te conhecer, de verdade. Obrigada por trazer a sua história, trazer a sua verdade, trazer aqui uma coisa tão delicada que é sua filha, sua mãe, tá? E eu espero que vocês se inspirem na Mel, espero que vocês acompanhem ela na rede social e visitem a academia dela, vai dar um rola com ela. Vamos lá, gente, sejam bem-vindos, vão ser muito bem-vindos. Só aparecer lá na GB Neves pra gente rolar. Beijo, galera. Tchau. Tchau.